Olá, amigos, de volta aqui com esse momento de reflexão sobre a luz da palavra em nosso caminhar terreno. Compartilho hoje mais um fragmento do Evangelho de Marcos, esse Evangelho tão importante para que nós possamos compreender a nossa missão, a nossa função aqui nessa fase terrena e o sentido da palavra em nossas vidas. O sentido da palavra que deve ser semeada, cultivada, para que ela dê frutos, mas frutos de misericórdia, como palavra que estende as mãos, evangelho que estende as mãos, por meio da boa nova, independente de nossas falhas, de nossas quedas, ao contrário, nos tornando em pessoas melhores, também como agricultores, semeando e cultivando a palavra onde quer que haja essa oportunidade. Jamais esqueça, céus e terras passarão, mas sua palavra jamais passará. Oremos. Ó Deus, que tornasse Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade, amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque é tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a parábola por meio de palavras, usando muitas parábolas, como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz algum direcionamento no sentido da compreensão da palavra, e que também nos faz perceber que nós também podemos ser esses anunciadores da palavra e construtores do reino de Deus também em nosso caminhar terreno, onde quer que haja essa oportunidade. O Marcos apresenta, nesse evangelho de hoje, o sentido do reino de Deus, Cristo falando por meio de parábolas. E ele diz que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. E assim é a palavra fecunda. Quantas e quantas oportunidades nós temos de ser também esses mensageiros da palavra de Deus, esses agricultores, levar essa palavra semeando em cada terreno árido de alguns corações que precisam passar por certa transformação, porque a palavra de Deus ela faz isso, ela gera a semente fecunda com frutos santificantes de misericórdia, de amor ao próximo. Aquele que compreende a palavra e deixa frutificar em seus corações, transforma cada vez mais o teu caminhar por meio da empatia, das boas relações, ao longo de sua experiência terrena. Quantas e quantas pessoas nós observamos ao longo de nossas vidas que precisam dessa modificação e desse conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base que solidifica a nossa experiência ao longo de nossa caminhada e nos torna pessoas melhores. E Cristo aqui, ele explica como é que é a palavra de Deus, comparando o reino de Deus como o sentido maior de semear, do agricultor. Jesus nos mostra que podemos também ser esses semeadores da palavra de Deus. E ele diz mais, o que acontece
a palavra vai gerando transformação. Assim como a planta frutifica, vai crescendo, vai tornando-se cada vez mais frondosa, assim também é a palavra de Deus que vai gerando transformação. Experimente ler a palavra de Deus diariamente. Leia todo dia fragmento do Evangelho e você vai ver que você vai sentir uma grande transformação e encontrar direcionamento para alguns problemas, algumas dificuldades que perpassam o teu caminhar. E o que é interessante é que ele continua dizendo no Evangelho de hoje: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? E ele diz: o reino de Deus é, e continua sendo, claro, como um grão de mostarda. Você já viu uma semente de mostarda? É uma das menores sementes, porém, quando ela desenvolve, ela fica mais frondosa. E eu trago também essa perspectiva aqui para nós no Amazonas. Você que é do Amazonas, que é daqui do norte, conhece uma planta chamada samaúma, a samaumeira, e que em um determinado momento ela dá alguns frutos, e esses frutos eles estouram e começam a liberar como se fossem pequenos flocos de algodão, e dentro desses pequenos flocos de algodão tem uma pequena semente. Muitas pessoas, quando criança, quando jovem, correm atrás daquelas sementes e comem também. Só que o que é interessante é que essa semente, ela gera uma árvore bem frondosa, uma árvore enorme. E é assim a palavra de Deus. Começamos de uma maneira às vezes tímida, pregar o Evangelho, temos medo de falar de Deus, temos vergonha de anunciar o Evangelho, temos medo de ser criticados, ser mal vistos. Porém, nós, ao longo da caminhada, quando conseguimos compreender que nós também podemos ser missionários, evangelizadores e propagadores do reino, a coisa torna-se mais fácil, a missão torna-se mais serena e nós conseguimos aos poucos fazer com que a palavra de Deus vai ganhando espaço, vai gerando transformação em nossas vidas e na vida de tantas e tantas pessoas. E o Evangelho de hoje nos mostra de uma maneira bem simples a parábola que Jesus falava com os seus discípulos do semeador e da semente pequena, mas tão grandiosa, gera essa árvore frutífera e fecunda também, transformando vidas em abundância. E no final do Evangelho, ele diz que Jesus só falava por meio de parábola, quando estava com a multidão. Mas quando estava sozinho com os discípulos, ele reunia, por meio de sua metodologia da pregação do Evangelho, do semear a palavra, Marcos diz, ele explicava tudo. Porque Jesus consegue explicar por meio também do seu Evangelho, ao lermos, o sentido maior. Porém, é preciso a mim e a você ter um sentido da presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, trazendo discernimento, sabedoria para a nossa compreensão de algumas passagens bíblicas que às vezes para a nossa condição humana torna-se um pouco difícil de compreendê-la. Mas com Cristo e a presença do Espírito Santo e a prática diária faz com que nós conseguimos compreender essa mensagem gerando transformação, gerando frutos de misericórdia, de um evangelho que sempre vem ao nosso encontro estendendo as mãos e jamais apontando o dedo para nossas falhas. Evangelho que nos faz ver, sentir compaixão e cuidar do outro. Queridos amigos, que bom que nós temos essa oportunidade de partilhar por meio desse canal aqui do YouTube, esses momentos de reflexões. Se tantas e tantas pessoas conseguissem compreender o sentido maior e essas oportunidades que nós temos por meio das mídias de levar essa palavra a tantas e tantas pessoas que encontram nesse momento como que aflitas, como que perderam a esperança, como que sem sal, sem luz, sem sabor, e a palavra de Deus gera essa transformação, traz esperança, nos torna forte, nos faz compreender que também temos que ser esse sal e essa luz na vida de outras pessoas. Então você que me ouve nesse momento, leve essa palavra também a outras pessoas que precisam ser fortalecidas. Tende acesa a chama da fé, da esperança nas relações humanas, nas experiências humanas, por meio do gerar empatia. Paz e bens. Um beijo no coração
de cada um de vocês. Até a próxima!